Oi, oi! Mais uma sexta-feira, mais uma live. E eu gostaria de pedir para você curtir o meu canal no YouTube, né? Todas as lives que são feitas aqui, além de outros vídeos sobre conteúdos relacionados à maternidade, estão no meu canal do YouTube. Então não deixe de se inscrever. Me manda uma mensaginha no direct que eu encaminho para você com muito carinho o endereço da minha página no YouTube, tá? E você também que participa aqui com a gente, deixe um recadinho e deixa a sua sugestão sobre temas para as nossas lives, porque vocês são primordiais nessa temas, tá? Bom, o nosso assunto hoje é sobre desfraude consciente. Olá, Isso, tá ao contrário aqui, Augusto. tá ao contrário. Vira aqui pra mim. Oi, oi, Jaque. Aí, melhorou, né? Mas ainda não tá aparecendo muito, só tá aparecendo seu pescoço. É? Aí, sobe mais um pouco, isso. Quanta gente entrando, Dri, Nini, Miriam, Arte em Casa, Clínica Crescer, Helena, sejam bem-vindas. Deixa aqui a sua pergunta, a gente procura responder no decorrer aí da nossa live de hoje. Tá baixo. Tá baixo? Só juntando. Só um minutinho. Tá, mas tá bom assim, viu? Desse jeito. Tá bom assim. Ivanete, seja bem-vinda. Não, ficou ruim. Tô aumentando aqui o som. Tá, então eu tava falando aqui, né? Quem não puder assistir essa live, quem de repente sabe que é mais longa, todas as lives elas são colocadas no meu YouTube. Então vão lá, curte o meu canal, aperta o sininho, porque assim você vai sempre receber as atualizações. E aí você assiste no horário que for melhor, que você tiver um tempinho, você vai pausando, porque eu sei muito bem como é vida de mãe, né? E hoje a nossa convidada é a Jaque, né? A Jaque já é parceira, nós fizemos outras formações juntas, né? Assim, é parceira mesmo, foi um presente que eu tive nessas andanças de formações pela vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem desafiador, né, Jaque? Muito. E nós temos algumas experiências, né, Sibeli? Até porque, assim, com os nossos filhos, nós sabemos, assim, o desafio que é, né? Muito. Essa questão do desfraude. Às vezes a gente se sente pressionada mesmo, né? Uma pressão social, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas seu filho ainda usa fralda, né? E aí tem muito isso, né? O quanto que ele está preparado, né? Porque nós não podemos pular etapas, né? Tem a hora Sim. certa, não existe receita pronta, cada criança tem o seu momento, né? Então, nós temos que ficar atentos para essas questões, né? Sim, até porque, né, é muita comparação, né? Ai, meu filho desfraudou com quanto tempo aqui em casa mesmo? Para mim, o desfraude diurno foi muito fácil, porque eu já fui preparando o Vitor nesse desfraude pela chegada da Laura. Mas o desfraude noturno, meu Deus, é muito complicado, é muito complexo. E assim, tem diferença, né? Porque assim, durante o dia você consegue monitorar, acompanhar melhor, né? Orientar, né? Levar, perguntar, porque muitas das vezes a criança, quando ela está brincando, quando ela está envolvida em situações que é do interesse dela,
ela não vai deixar, ela não tem essa maturidade, digamos assim, né, para Sim. deixar a atividade que ela está gostando, que ela está ali, né, tendo prazer para ir ao banheiro. Então, Meu, ainda é algo que não está presente na rotina dela. Ainda ela sim. não desenvolveu esse hábito, né, essa condição mesmo de falar assim, não, eu estou pronta, né, e eu vou na hora que despertar a vontade. E a gente, e é tão engraçado, porque assim, as pessoas falam, né? A Aline até colocou aqui que a bebezinha dela tem 1 ano e meio e já perguntam isso. E a impressão que dá é que o quê? O olhar de adulto nosso rege o olhar do adulto do outro, porque assim, nossa, tem 1 ano e meio e não desfraudou ainda, mas só tem um ano Uhum. e meio. É uma criança. E o tempo dela é diferente do meu. Às vezes, aqui em casa, meu esposo fala que fez xixi na cama, né? Que até 12 anos. Então, olha o tempo, né? Porque depende muito dessa maturação da criança. Então, até 12 anos. E quando ele falou aquilo, eu falei, Jesus amado, que não seja herdado. Porque se meu filho fizer xixi na cama até os 12, eu morro do coração. Porque engloba vários outros fatores, né, Jaque? Mas assim, o que eu fico pensando quando você traz esse exemplo, né, Sibeli? Nós estamos num outro momento, né? Então, quando a gente vê aí, né, a condição que nós tínhamos, nós não tivemos esse acesso, digamos assim, até para os Sim, nossos filhos mais velhos, né? Então, hoje sim, já tem uma discussão diferenciada, né? A gente tem muitas informações bacanas que a gente pode acessar, até mesmo para a gente sim. fazer diferente, né? Promover uma educação diferente nos nossos filhos, né? E Com esse certeza. processo de desfraude nada mais é que um processo de educar, né? E aí eu fico pensando, né, assim, nos meus pais, né, o quanto que a gente reproduz o que a gente tem de referência, né? Então, Exatamente. quando, né, no caso do seu esposo que você deu o exemplo, né, tinha muito essa questão também de pegar e falar assim, nossa, mas o que está acontecendo com esse menino, né? De às vezes bater, de puxar a orelha, né? De chamar a criança às vezes de porca, né? E Sim, aí isso só vai retardando mesmo o processo de maturidade. Então a criança vai sim, acreditando que ela não é capaz, né? Então exatamente. hoje a gente com essa nova condição que eu gosto muito, né, da filosofia da disciplina positiva, a gente consegue resultados mais rápidos, né? E Sim, de uma forma diferente, porque assim envolve um desgaste muito grande, né? Quando você sim, fala, né, a criança está em com tal idade e ainda faz, então assim é cansativo, é oneroso, é pesado, né, para a mãe, para o pai, então, eu falo que assim, o quanto antes começar, por mais que a gente fala, né, que tem o seu momento, tem a idade certa, mas assim, já ir fazendo uma abordagem lúdica, mais leve, mais sim. tranquila, para a criança começar se acostumar, né, com Sim. esses novos hábitos. Ótimo. Então, já que a gente falou de disciplina positiva, né, que é justamente o nosso lema, educar com o Uhum. coração, né, ter uma parentalidade mais consciente, né, educar de forma mais gentil, sendo firme. Vamos falar um pouquinho, então, já que eu acho que é importante, essa relação, então, do desfraude, né, com a disciplina positiva, porque eu acho que é bem importante, já que todo mundo começa a colocar aí, ah, não, a partir dos 2 anos que as crianças já conseguem ter o controle. O controle, ele é relativo, até porque ele pode acontecer em épocas distintas para cada criança, né?
Sim, sim, como nós falamos no início, né? Cada um tem o seu momento, mas é lógico que também não temos como cobrar, né? Quando a gente fala aí a referência dos 2 anos, né? Até mesmo pela questão de etapas de desenvolvimento da criança. Então, nós também Sim, não podemos considerar que uma criança de 1 ano, né, vai já conseguir fazer esse movimento, até porque, né, Sibeli, até os 8 meses a criança, ela não tem essa separação, eu e a mãe, né? Então, essa questão, uhum, né, de amamentar, né, dela mesmo como pessoa, né? Ela ficou ali 9 meses, né, no quentinho, junto ali da mãe, né? Essa relação do cordão umbilical é muito forte. Então, os estudos apontam, né, quando a gente fala do desenvolvimento da criança, que a partir dos 8 meses ela já começa a se encontrar, né? Eu sim, e a minha mãe em separado e não uma única pessoa. Então, quando a gente sim, fala, né, das etapas, dos processos, a gente não pode perder isso de vista, né? E uhum, realmente, assim, tem o processo do andar, né? Depois ela já começa a descobrir outras coisas no meio ali que ela vive, né? A querer pegar, a querer sentir. Então, sim, são essas condições que vai levar ela a maturidade, digamos assim, né, do processo sim, urinário aí para o desfraude, né? Então não tem como a gente exigir, é com é com 1 ano e meio, é com 2. Então, como sim, cada criança tem o seu momento, a gente precisa começar a perceber nessas questões. E aí, quando a gente fala da disciplina positiva, eu falo com muita segurança, até porque, assim, eu não descobri a disciplina positiva, né, com o meu primeiro filho, mas, assim, eu já sim, tinha já um propósito de promover uma educação diferente, mais tranquila, mais leve, né, sem gritos, sem castigos, né, até porque eu lembro que, assim, a minha mãe me beliscava demais, né, então isso, assim, querendo marcou, ou não, é algo que marca, né? Então, sim, assim, quero fazer diferente, né? E sim, até para eu mesma, enquanto mãe, né? Porque é muito cansativo. Eu já falei 100 vezes, eu já gritei, eu já falei, já coloquei de castigo. Então, é coisas que você vai percebendo que não vai funcionando, não né? funciona, Então, sim, comecei a pesquisar e a ver outras práticas mesmo para experimentar e ver a efetividade. Então, a sim, disciplina positiva, né, como eu já falei aqui com você, né, e algumas outras pessoas de repente já conhecem, mas é uma abordagem que é você ser firme e gentil, né? E quando a gente fala do firme, né, nós adultos, seja eu mãe, pai, tia, professor, né, nós somos referências, né? sim, Então, eu preciso ser firme, porque assim, eu preciso dar um direcionamento, né? É nesse sentido que a firmeza, né? E sim, a gentileza, eu preciso saber abordar, né? Falar de uma forma, né? Mais assertiva, carinhosa, afetuosa, né? Não adianta eu ficar falando de forma repetida algumas coisas assim que a criança não vai assimilar, né? Às vezes, uhum, assim, dependendo da idade, eu preciso me abaixar, olhar nos olhos, utilizar aquele vocabulário, né, mais fácil, com menos palavras, com sim, gestos, né, de carinho, às vezes um abraço, um beijo é o suficiente, né, para sim, resolver ali algum conflito, digamos assim, né? Então, uhum, são novas formas, né, que a gente pode aplicar, né, para a educação de filhos. E eu acredito muito que o processo de desfraude está dentro dessa condição de educar, né? sim, Então, quando a gente às vezes assim faz alguns questionamentos, né? Mas assim, a responsabilidade é de quem, né? Quando a gente começou a falar aqui de cobrança social, a escola às vezes cobra, né?
os amigos que têm, às vezes, crianças na mesma idade, começam a questionar se usa ou se não usa, né? Às Sim. vezes o próprio marido fala assim, mas comprando fralda até hoje, porque fralda tá Hum. caro, né? Lógico que hoje também a gente vê aí, né, novos meios, né, fraldas, né, de algodão, né, natural. Eu não tive esse acesso, eu acho muito Sim. bacana, né? Mas, assim, pela praticidade, né, do dia a dia, a gente acaba que se rendendo às facilidades, A né, praticidade, com para a certeza. praticidade. E aí, eu apliquei, né? Eu tenho a Sofia hoje, que ela vai fazer 3 anos, agora, dia 10 de novembro. E eu comecei, a aplicar a disciplina positiva nesse processo. Então, Ah, que assim, legal. lendo, né, o livro, né, da disciplina positiva, né, tem até um capítulo que fala, e eu comecei a refletir e a pensar sobre isso. E aí eu comecei a convidar ela para participar. Então, assim, ela até falava: Você é menina, né? Eu também sou menina. Então, eu comecei a convidar ela para ir junto comigo, né? Para ela experimentar, para ela sentar Sim. no vaso. Então, depois eu apresentei, né, para ela o pinico, né? Até já deixei lá no banheiro para ela ir acostumando. Isso ela tinha o quê? 1 ano e meio, né? Então, Sim. assim, é cedo? Não é cedo para começar a apresentar. Não Uhum. que naquele momento eu falava, tá, agora vai tirar, você não usa mais fralda e já vai começar a usar o banheiro. Não é isso, né? Mas assim, começar a fazer um convite para ela conhecer, questionar, tirar as dúvidas, né? Uhum. Então, assim, no meu banheiro eu criei mesmo um ambiente, né, que tinha essas, digamos assim, né, esses materiais, esses equipamentos, né, o redutor de tampa, de vaso, Uhum. né, Sim. o pinico, né, utilizava com ela a hora que ia dormir alguns livros para ela Sim. começar a sentir, né, textura, ver as diferenças, né, que tem muitos livros bacanas para ler, para trabalhar, né? Sim. Então, foi acontecendo de uma forma tão natural, né, que assim, até eu me surpreendi, né? Então, eu fico o tempo todo pensando, né? Quem aqui não já escutou, ou de repente tem o tal do intestino preso, né? Uhum. Tem Sim. aí, tem um cunho aí, né, por trás disso também, Sim. né? Então, Sim. assim, né, que aquilo é fedido, que aquilo é ruim, né? Como que eu abordei, né? Como que eu tirei, né, essa fralda, como que eu acompanhei, né, no banheiro, porque às vezes a criança tá lá, a gente nessa correria toda, vamos, tô com pressa, né? Demorando Aham. muito, né? Vai sair ou não vai sair? Falou que queria, mas assim, não quer nada, né? Então, Sim. nós precisamos assim tomar um certo cuidado, né, para abordar, para falar, né? E aí eu percebo, né, e experimentei que a disciplina positiva fez toda a diferença nesse processo. Que maravilha, que maravilha. Nossa, porque é isso, né? A gente às vezes fica, como é muita comparação, então, ai, meu filho, nossa, com 15 meses, ai, nossa, ainda usa fralda, e de repente você até não fala, porque você não quer que seus filhos sejam, né, vistos dessa forma, né? De, nossa, já cheguei a questionar, nossa, mas eles são tão inteligentes e não desfraudaram ainda, e não tem nada a ver um processo com Não, o outro, né? Então, às vezes você chega a pensar, nossa, tem algo de errado com ele? Por que é que está sendo mais devagar?
comparando com as crianças que foram desfraldadas mais cedo. Hoje meu filho tem 7, minha filha tem 5, né? Mas eu vi que o processo deles foi bem mais demorado. Bem. Então, às vezes eu falava, mas como pode? Eles são tão independentes, são tão autônomos e ainda usando fralda. E então a gente vê, né, que é realmente um processo. Não é um processo dos pais, mas é um processo da criança, né? A criança é que precisa nos dar esses sinais de que ela está preparada. A gente vai, claro, desde cedo, isso é para tudo. Quanto mais a gente vai falando, a gente vai mostrando, a gente vai modelizando como você fez, né? Mais eles vão tendo esse exemplo. Então, nossa, que legal, né? Saber que a disciplina positiva, ela auxilia, ela nos mostra uma nova maneira de desfraldar e de educar completamente diferente, né? Sim. E quando você fala, né, desse momento deles, né? Não tem como a gente pegar e definir, né? Ah, vai ser esse momento, né? Sim, E aí, quando você até comentou agora há pouco, né, da questão do tempo, né? O tempo é de quem? O tempo é meu ou é da criança, né? Quem que sim, precisa? Eu comecei a fazer essa pergunta. Quem que precisa se preparar primeiro, né? Que às vezes a gente já responde, ai, ele está preparado, ele não está sim, preparado, né? sim, Porque assim, no início, vai sujar a roupa? Vai sujar a roupa. Vai sim, fazer na sala? Vai fazer na sala, né? Então, assim, o quanto que eu estou preparada para lidar com isso. Porque uhum, se eu tratar de uma forma, o resultado vai ser de uma forma. Se eu tratar sim, de outra forma, vai ser de outra forma, né? sim, Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Até eu estive numa escola falando com professores sobre esse assunto e foi algo assim que eu deixei assim como reflexão, né? Porque às vezes a sim, gente determina, é com 2 anos, então assim tem que tirar, mas assim eu que sou o adulto, eu que sou a referência, eu estou preparada para lidar com tudo isso, né? E sim, quando falamos no início, né? Porque dependendo do que você fala, né? Não que você, lógico, né? Vai acontecer de fazer de forma que você não atende a sua expectativa, digamos assim, né? Ou que sim, você fala assim, nossa, mas numa semana estava tudo bem, depois voltou a fazer tudo de sim, novo, né? Isso pode acontecer, porque será que sim, estava mesmo no momento dele, né? uhum, E aí, essas reflexões eu acho que assim é bacana a gente fazer, né? Porque claro, assim, o quanto que eu, adulto, eu tenho maturidade para lidar com isso, né? Porque não adianta também eu falar assim, não, fez 2 anos, vai tirar, pronto, acabou. Aí a criança sim, faz, mas assim, eu cobro de uma forma, né? Às vezes assim, maltratando, né? Falando mais alto, né? Às vezes assim, diminuindo a criança. Mas assim, sim, se ele não está pronto, você está pronto, né? Como sim, adulto, para direcionar e promover esse processo, né? sim. A Dri tá falando aqui. Minha filha avisa que vai fazer xixi e cocô. E às vezes pede para sentar no pinico, mas não pede para tirar a fralda para fazer. Devo incentivar a tirar nessa hora? Se eu não me engano, a filhinha dela tem 3 anos, eu acho que é 3 ou 4 anos. Dri, confirma aqui. E daí? Ela incentiva? Sim, né? Sim, quando até eu comentei do livro, né? E tem também um outro joguinho aqui. O que que eu fico pensando, Dri? Já está numa fase assim que ela reconhece mais os brinquedos, né? Principalmente boneca.
Então, assim, não sim. estou falando comprar boneca dessas caras, né? Mas, assim, tem tanta boneca com fraldinha, né? Então, assim, começar a incentivar ela por esse lado lúdico primeiro, né? Ah, a sua bonequinha, a sua nenê, sei lá, é o nome que ela já dá para a boneca dela, né? Como que ela pode tomar banho com roupa? Você toma banho com roupa, né? Ah, olha aqui, ela tá usando fraldinha. Quando vai fazer xixi, tem que tirar a fraldinha, porque senão molha a Uhum. fraldinha, né? Senão molha a Sim, calcinha, né? E por aí vai, né? Até mesmo acompanhando, indo com você ao banheiro, né? Você mostrando para ela como que é, né? Porque senão vai sujar, senão vai molhar, né? Então, essa condição de dar exemplos, né, e de mostrar de forma concreta, para eles ficam mais fáceis, né? Por isso que sim, o falar, o falar, o falar, às vezes promove um desgaste tão grande, mas assim, não sim. é que a criança não quer entender, é porque realmente ela não consegue assimilar o recado, né, que nós queremos passar. Então, a Até gente porque, né, precisa perceber Jaque, a forma. exige, isso não é o aprendizado apenas da criança, né? Não é o querer apenas dos pais. É, precisa, né, ter essa maturação do trato urinário mesmo, né? Porque Sim, imagina, é claro que a criança não quer fazer xixi, é claro que a criança não quer fazer cocô. Então, eu vou até colocar algo aqui que de repente a gente geralmente, eu aprendi isso depois que eu estudei a disciplina positiva, mas as pessoas colocam lá as estrelinhas, né? O dia que fez xixi, o dia que fez cocô, que não fez. E isso gera muito mais ansiedade na criança, porque ela vai ter que suprir a expectativa que é dos pais, por uma dificuldade que é dela, em razão de não estar preparada para aquela fase. É a mesma coisa de pôr meu filho para andar com 6 meses. Não, meu filho não anda com 6 meses. Ele vai engatinhar nessa fase, né? Então eu acho muito interessante isso, porque eu me deparo com vários pais nos atendimentos, né? Ou até mesmo nas mensagens que eu recebo, trabalhando muito com essas recompensas. E é claro que se o filho fica muito mais ansioso, o processo vai ser muito mais difícil porque a dificuldade dele é maior. E entra então esse desânimo dos pais. Nossa, olha, essa semana você fez cocô todos os dias, só um dia que não. Então é onde começa também, né, a criança aí, todo esse entrave, esse retrocesso em razão do comportamento dos pais, sim. né? Eu até estou agora, né, pesquisando, lendo muito, até mesmo para escrever um capítulo falando sobre isso, né? O quanto que o comportamento dos pais influencia no comportamento dos filhos, né? Sim, E sim, assim, e aqui eu estou falando como mãe, né? De forma alguma, né? Essa questão da crítica, tudo é difícil, é desafiador, né? Eu sim, sempre gosto de falar que assim, não temos o problema, nós temos uma condição ali de criar oportunidades, né? sim, De aprendizado, né? De formas de ensinar, de educar, né? Que seja mais prazeroso e leve para todo mundo, né? Porque assim, sim, quando você utiliza, né, de uma forma mais empática, mais gentil, né, que não seja violenta, você consegue ali, respeitosa, você consegue ali criar um vínculo, né, um sim, processo de conexão, né, de, da pessoa, do outro falar assim, nossa, eu posso realmente contar, né? Então, sim, essa cooperação acaba aqui fluindo e acontecendo de uma forma natural. sim.
A Arte em Casa colocou assim: eu tirei de minhas filhas com 1 ano e 7 meses, de dia e de noite. Ó, que maravilha! Mas à noite levantava umas 3 vezes durante a noite. Às vezes escapava, mas coloquei protetor de colchão e deu certo. Então, pegando esse gancho dela, eu já vou até acabar perguntando também, porque eu compactuo aí levantar a criança, né? Porque assim, é, eu já coloquei essa questão num encontro como mãe, que eu levantava à noite também e levava os filhos para fazer xixi, mesmo eles dormindo. E aí colocaram que isso não é viável, que não devemos fazer dessa forma. E depois eu falei, nossa, eu fazia, depois parei de fazer. E aí, esse acordar à noite enquanto eles estão dormindo, é viável, não é? Então, como você falou antes, eu não conhecia, né? Não tinha essas informações todas. Então, assim, o meu primeiro filho, eu também acordei, né? Várias vezes eu colocava os horários ali, de 3 em 3 horas, né? Então, Sim, assim, sim, é, ataca a primeira pedra quem de repente nunca fez isso assim, né? sim, Considerando aí, né, há uns anos atrás, né? sim, Hoje, às vezes, não mais. Mas assim, eu sim, fiz isso com o Thales, né? E era muito cansativo. Eu ficava sim, pensando nessa quebra, né, do sono, né? E aí é um outro assunto, né, Cibele, que a gente também assim conhece, sabe bem, né, o como que é, é desafiador aí para quem de repente ainda não criou uma rotina. Tem crianças também que dormem a noite inteira, outras não, né? Outras sim, demoram para criar esse hábito, né? E sim. aí, já com a Sofia, como eu tinha esse questionamento, nossa, quebrar o sono, eu fico pensando eu adulta, né? Quando a gente Aham. acorda várias vezes à noite, tem aquele sono picado, o tanto que é ruim. Sim. Então, não é legal. Hum. Definitivamente não é bom. Não é bom para a mãe, não é bom para a criança, Isso. né? Porque assim, é um cansaço, é um desgaste assim imenso, é cansativo demais, né? Então, a hora que Sim. você já deita, você já fica pensando, nossa, daqui a pouco eu vou ter que levantar para chamar ele Hum. para ir ao banheiro, né? Sim. Então, assim, com a Sofia, eu já tive uma prática diferente, né? Então, como eu falei, né, desse processo, 1 ano e meio, né, fiz uma organização ali do ambiente, né, do banheiro, convidava para Sim. ir. E aí, às vezes, até assim, só para complementar, né, a pergunta, né, perguntam, mas quando que vai estar pronto, né? Na Isso. Aham. verdade, eles começam a se sentir incomodados, eles começam a puxar a fralda, né? Eles começam a deixar, em alguns momentos, a fralda mais seca, porque esse Sim. controle, né, desse útero fica mais regulado, digamos assim. Sim. Então, assim, basta a gente observar e dar uma atenção maior para essas mudanças de comportamento que a gente vai começar a descobrir, né? Sim. Então, ela começou, né, por volta de 1 ano e 8 meses, né, a ir ao banheiro, né? Então, assim, em alguns momentos eu comprei coisas também que eu não conhecia, comprei na internet aquelas calcinhas que o tecido, eu até deveria ter trago aqui uma ou outra, ela é mais grossa, ela parece uma toalha, mas assim, Ah, lógico, né? Sem machucar, né? Mas assim, é uma graça. Então, na bundinha tem os desenhos, né? Para os meninos tem as cuequinhas. Então, não é aquela cueca e aquela calcinha que é de algodão fino.
Então dá para segurar. Então, às vezes, a hora que eles. Porque quando eles são mais novinhos, eles vão começar a fazer, parece que eles estão pensando. É porque eles estão Sim. começando, né, a reação mesmo do organismo, né? Esconde, né? Eles até escondem, né? Vão pro cantinho, né? E assim, às vezes fica paradinho, até mesmo para sentir, porque aquilo é novidade. E aí, essa Sim. calcinha e essa cueca é muito legal. Eu não conhecia, né? Nossa, eu também não. Então, digita lá, né? Calcinha para desfraude. Ele tem um tecidinho mais grosso e parece no forro uma toalhinha. É bem interessante. Então, de dia eu Legal. usava essas calcinhas, né? E à noite, sem problema, sem drama, continuei usando a fralda, né? Então, Sim. assim, para que eu ia forçar? Então, assim, se eu já tinha já um olhar diferente, eu não poderia fazer isso, acordar à noite e Sim. determinar, né? De 3 em 3 horas você vai ter que esvaziar a sua bexiga para não molhar o colchão. Então, até Sim. por volta de 2 anos e meio, ela usou a fralda da noite. E Sim. aí, eles começam também a ficar envergonhados. Quando eu ia colocar Hum. essa fralda da noite, olha só que interessante. Eu comprava aquelas não que fecha na lateral, que são Sim. calcinha mesmo. E aí Sim. eu falava para ela até para não vincular a ideia de que à noite ou que ela usava fralda num período e no outro não. Então, Sim. eu falava o tempo todo para ela, dava o banho à noite, tudo. Ainda ela mamava, né? Faz 4 meses que ela deixou de mamar. Ela falava assim: mãe, isso não é fralda, né? Eu, não é fralda. Ela é calcinha de dormir, calcinha de dormir. Então, olha Aham. só, o tanto que são pequenas coisas que vai fazendo diferença. Sim, com certeza. A Nini está falando aqui, acredita que fico com pena? Eu achava que seria cedo demais para um bebê. São tantas formas agressivas que a gente vê com algumas crianças que dá um pouco de insegurança, confesso. Aí a Dri falou assim que a Rafa tem 3 anos mesmo e que ela ganhou uma dessa calcinha que você falou aí. Penso que pode um quadro de incentivo e não de recompensa. A mãe, Sim. Entre Mães 2019, falou, né? Nossa, qual a diferença dessas calcinhas? A Entre O Mães está perguntando. tecido, o tecido ele segura mais, né? Lógico que assim, não é aquela calcinha que vai colocar e substituir uma fralda, que você vai ficar Sim, despreocupada. Não, não é isso, né? sim, O tecido ele é mais grosso, então a hora que você começa a perceber, porque eles não têm, né, no início essa condição de falar assim, ai, eu quero ir agora. Muitas das vezes a gente tem que perguntar, né? Então, sim, assim, você deu um suco, você deu uma água, né? Então, assim, já tem um tempinho que fez e não fez, você convida, né? Ai, a mamãe sim, vai fazer xixi agora, né? A gente tomou água, a gente tomou suco, vamos fazer também? Então, sim. né, a todo momento, assim, fazer esse monitoramento, né, que essa calcinha vai ajudar, né, porque o tecido é mais grosso, né? Entendi, entendi. E na verdade, assim, né? Eu acho que a nossa função enquanto mãe, pai, enquanto educador, cuidador, né? Eu acho que é o de acompanhar, é mesmo de observar, de avaliar, né? Porque e incentivar o desenvolvimento da criança. A gente tem em mente o quê? Né? O primeiro passo é a gente ter em mente que só a criança é que vai nos dizer qual é o momento, qual é a hora adequada. Não adianta a gente forçar. Então, como eu disse no começo, nossa, eu ficava.
questionando muito. Eu falava, meu Deus, mas não é possível. Eu achava que tinha alguma coisa errada. Ou associava essa fala do meu esposo, né? Porque aí eu ficava preocupada e meu esposo falava, mas pra que se preocupar desse jeito? Eu fiz xixi até 12 anos. Amor, você fez até 12 anos, mas eu não quero que meus filhos façam, né? Até porque chegando nessa fase, é uma fase que constrange, que é dormir na casa de um coleguinha, e não dá, né? Justamente porque vai pôr fralda na casa do colega? Não dá, né? Ó, a Entre Mães, ela tá perguntando assim, mas ajudar por quê? Ser mais grossa essa calcinha ajuda em quê? Então, ela não ficou claro para ela ainda qual é o objetivo dessa calcinha mais grossa e o que ela ajuda na questão do desfraude. Então, eu fiz essa experiência, eu também não conhecia, né? Uma amiga que me falou e comecei a pesquisar na internet. Assim, o que que eu vi de ganho, né? Porque as calcinhas mesmo comuns, né? Tanto calcinhas quanto cuecas, o tecido é fino, né? Geralmente a gente Mole. coloca calcinha de algodão. Então, assim, qualquer pingo, e como eles ainda não têm esse controle, então, assim, dependendo, você vai trocar lá 3, 4, 5 calcinhas. Então, essa, como o forro é aquele tecido que parece uma toalhinha, então, assim, às Entendi. vezes, assim, não dá nem para perceber. Porque como a gente está acompanhando, está perguntando, então, muitas das vezes, isso já aconteceu também comigo. Eu estava no shopping com ela começou a trançar as pernas, às vezes ainda acontece Uhum. isso, né? Então, Claro. assim, ela tá interessada em outras coisas, e aí eu pergunto: você quer fazer xixi? Quero, só que deixa para avisar de última hora. E aí, esse Sim, última hora, até você correr, ir ao banheiro, muitas das vezes você não tá com o banheiro do seu lado, né? Mesmo na sua sim. casa, né? Então, como eles deixam, às vezes, né, no último ali, então Sim. segura mais. Não Uhum. necessariamente, e até mesmo fazer um bem para a criança, né? Porque Sim. assim, a partir do momento que você está mostrando, né, que você está ensinando, que ela está conhecendo essa condição, que ela pode, né, que ela está tendo mais autonomia, então, assim, o fato de você não ficar trocando calcinhas, né, toda hora, isso para Sim. ela também é importante, né? Às Uhum. vezes assim, ela não tem, às vezes não, ela não vai ter essa condição de falar, nossa, eu tô conseguindo, né? Mas assim, Sim. no fundo, quando a gente falou do quadro, né, de recompensa, mas assim, tem mesmo, né, a questão de motivação, tanto é que tem os pinicos, né, que tocam Sim. música, né, tem Uhum. algumas coisas assim que dá para fazer, lógico, para incentivar, que isso na verdade faz parte do processo de estímulo, né? E aí, Exatamente. a criança, ela começa também a ficar mais motivada, né? E essas calcinhas Sim. assim mais fininhas, tipo, pingou, trocou, Tem que né? trocar. Se não assa, né, também. E assim, é, nosso tempo, eu tô indignada. Eu conferi a hora aqui várias vezes. Falei, gente, tá certo isso aqui? Porque só falta 10 minutos para acabar. Passou tão É, rápido, hã? passou tão rápido. Nossa, muito rápido. E assim, a gente tem que ter em mente que não há mesmo, né, Jaque? Pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, pelo que a gente observa, enquanto mãe, né? É que não tem nenhuma forma de acelerar esse processo. O máximo que a gente pode fazer é ajudar a criança a aperfeiçoar essas habilidades que ainda estão sendo adquiridas. E quando a gente entende isso, né, acalma o nosso coração, que eu Sim. acho que é o principal, acalmar o nosso coração, né? Porque o seu filho é o seu filho que desfraudou com 1 ano e 8 meses, o meu filho é o meu filho que desfraudou com 5 anos, o filho do outro é o filho do outro, e quando a gente entende isso, eu acho que fica muito mais leve, muito mais tranquilo, né?
Com certeza. E até assim, na própria casa da gente, a gente vê as diferenças, né? O Sim. menino, na verdade, assim, para finalizar, foi com 4. Ele começou com Uhum. 3. Então, assim, Sim, ela já foi, né, mais cedo. Também é muito sim, discutível, né, essa... Perguntam muito, né, da diferença de menino para menina, né? Então, assim, sim, tem como todo o processo de desenvolvimento, né, de amadurecimento, né? A gente percebe com isso certeza. também, né, Sibeli? Então, acho que Sim, é importante também a gente, quando for escutar algumas coisas, levar muito em consideração, né, essas etapas de desenvolvimento, o sim, momento de cada um. Não existe receita pronta, cada criança reage de uma forma, né? A gente sim, pode associar o desfraude com o processo de andar, né? Tem crianças que sim, andam com 1 ano, tem crianças que andam com um, sim, 2 meses, tem outras que sim, andam com 1 ano e meio e tá tudo sim, bom, né? Não tem uhum, essa questão de ser melhor ou pior, né? sim, Então, até quando eu trouxe essa condição da disciplina positiva, né, do respeito, que até, né, uma das nossas colegas aqui comentaram, né, de formas desrespeitosas. Essas formas sim, desrespeitosas, né, que às vezes a gente perde a paciência, né, às vezes assim, eu tô cansada, tô exausta, já falei, né, já troquei colchão, já joguei fora, sim, né, meu sofá, né, meu chão, né, acabei de passar o pano, né, e por aí sim, vai. Então, assim, a gente pensa que está fazendo com que a criança tipo amadureça mais rápido e dê aquele resultado de imediato, mas assim ao contrário, né? Ela só vai sim, desmotivar, ela só vai começar a acreditar que ela não dá conta, né? Ela sim. vai começar a criar certas coisas que vai retardar tudo que você já trabalhou, né? Então, assim, como E na tudo, verdade, nada é na fácil, né? verdade, Não é de uma hora para outra, né? É com o tempo. não, e outra, ir para o banheiro é algo chato, porque assim, você vai para o banheiro, você tira a roupa, você senta no vaso, você faz o xixi, você faz o cocô, você tem que se limpar, você tem que pôr a roupa, você tem que lavar as mãos, você tem que... Então, quer dizer, é muita coisa para um serzinho tão pequeno, né? Não é só o processo, parou. Não. Na verdade, é algo muito mais além, né? É algo que que exige para gente que já foi, né? Eu tenho 39 anos, 39 anos ao banheiro, a gente acaba vendo que é mais tranquilo, porque a gente aprendeu, a gente repetiu isso muitas vezes, mas e para eles? Não. Às vezes até tirar a roupinha para eles ainda é difícil, né? Precisa desse monitoramento nosso, entendeu? Já que falta 7 minutos, será que tem como a gente desligar e voltar para a gente finalizar e aí ficam as duas lives ou uma interfere na outra? Como acontece, será? Não sei, não sei te falar. Mas Porque assim, senão a gente pode, eu encerro aqui e a gente começa outra, mas eu tenho medo, eu não sei se alguém tiver aí me ajuda, de repente não ficar essa que nós fizemos e só ficar a última. mas eu acho que dá para a gente finalizar, não dá? Dá, né? Esse tempinho, né? Eu Tem só uma queria, perguntinha tem da, alguma da, pergunta? da Entre Mães Não, aqui que ela tá não só falando. pergunta, né, Sibeli? Às vezes alguma contribuição, porque assim, pais ajudam pais, mães ajudam mães, né? Sim, sim. É isso. Então, se você quiser finalizar, depois aí você pode até estar respondendo para ela aí no particular, Claro, eu fico à né? disposição. Quando eu falei, né, da organização ali, né, do ambiente, das oportunidades ambientais que a gente fala, né? Então, assim, um dos livros que eu utilizei foi esse, O Apertado, né?
que é muito bacana, né? Falando, né, da história do ratinho, né, do banheiro mesmo, né, que apresenta, Sim, né, o vaso. Então, assim, é bem ilustrativo, muito legal. sim. Tem um outro que não está comigo, que eu acabei que repassando para uma amiga. Eu Adeus Isso Cocô aqui, também, né? isso aqui eles adoram. Então, Sim, assim, fez muita diferença, né? E assim, não só ela, mas os meus outros dois, assim, adoravam brincar, porque aí você coloca água aqui dentro, né? Então eles brincam do papel higiênico, você já fala sim, do papel higiênico para limpar, né? Que sim. tem que limpar direitinho, né? Então você já vai despertando, né, e desenvolvendo aí várias outras questões. Então ela colocava a boneca, colocava os bichinhos sentados, né? Então Sim, é bem interessante, né? Por que que eu estou trazendo isso? Que foi o que eu comentei, né? Então usar muito, né, da brincadeira, né, de jogos, isso sim, motiva, incentiva, né, sim. a criança. Uhum. Que maravilha. Então, é isso, né? É o lúdico, é a gente acalmar o coração, não comparar, é a gente entender que cada ser é único e também modelizar, né? Filho, vamos no banheiro com a mamãe vai fazer xixi. Olha o barulhinho do xixi. Eu lembro que um Uhum, incentivo muito legal era esse barulhinho do xixi, ó. Vamos uhum. ouvir, né? Ou, nossa, olha o cocôzão. Então, tudo isso. Descarga, né? A descarga, falar tchau, né? Isso, tchau, cocô. Tem até um livro também que se chama Tchau, Cocô, né? Que mostra a fraldinha. É muito legal. É um livro também que vale muito a pena. E a gente sendo modelo para os nossos filhos. Então, quanto mais a gente modeliza, quanto mais a gente coloca eles ali perto, o diálogo, a empatia, acima de tudo, né? E entender que cada corpo funciona de uma maneira. Sim. Jaque, Precisamos. quero te agradecer, foi maravilhosa. Nossa, passou muito rápido. Aqui, ó, um monte de gente falando que foi espetacular a live, muito boa. Então, agradeço a cada uma que esteve aqui. Quem não conseguiu assistir, vai estar lá no canal do meu YouTube. Se inscrevam lá. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E a você, Jaque, né, pela parceria de sempre. A Jaque é realmente uma parceira, a gente faz muita coisa junto. E minha gratidão por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, Sibeli, você é uma pessoa querida, né? Assim, muito generosa, né? Eu que agradeço o convite, né? E estamos juntas, né? Eu, você e todas as mães, né? Com todos esses desafios aí, nas questões aí relacionadas a educar. Com certeza. Que possamos educar sempre com o coração. Um super beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.